Nutri Materno Infantil, né? Consultora de amamentação. E tem um site lindo. Hoje eu estava navegando pelos Sabores do Bem. Gente, todo mundo precisa conhecer aquilo. E hoje vai ser um bate-papo, um reprise do nosso bate-papo gostoso sobre introdução alimentar, né? Sobre esse aprendizado e a importância dessa bagunça que a gente tanto sofre, né? É isso aí. É uma outra visão, talvez, né? Para aquilo que a gente olha como uma bagunça, a gente tentar expandir um pouco esse olhar da bagunça só, né? Sim. E vamos lá, se apresente melhor agora, sem ele corrigindo o nome do Benjamin. E eu fiz uma colinha aqui. Foi a colinha errada. Na verdade, né, Dani, quero te agradecer o convite, né, para estar aqui falando de novo, porque eu acredito, assim, muito na proposta da tua empresa, eu acompanho, assim, né, e eu vejo que é uma coisa que parece que a gente, né, a gente não se conhece pessoalmente, mas parece que a gente já se conhece pessoalmente, porque é uma mesma proposta, né, é o mesmo olhar, assim, para a criança. Então, obrigada, né, por estar fazendo esse convite. Eu que agradeço. Falar um pouquinho. Na verdade, você já me apresentou, né? Eu sou mãe do Benjamin e do Benício, nutricionista. Eu tenho trabalhado com introdução alimentar e amamentação desde 2014, né? Mais focado nisso, assim. E como eu amo esse tema, né? A gente não para de estudar nunca, a gente vem evoluindo, né? A cada ano, a cada paciente que a gente atende, a gente evolui um pouquinho nesse sentido, assim, né? Então, o momento da introdução alimentar, eu vejo que ele evoluiu muito, assim, o olhar do profissional, né, para esse momento, assim. E eu fico muito, muito feliz de acompanhar as famílias que estão abertas a isso, né? A ver esse momento de introdução alimentar, de iniciar a jornada da alimentação com as crianças com uma cabeça mais aberta, né? Não focar só naqueles princípios que a gente só na comida, muito, né? Né? De só olhar a introdução alimentar com o objetivo do engolir, né? Do comer como se fosse só isso, né? Então, acho que eu tenho visto, eu até achei bonito no seu perfil, né, a descrição de introdução alimentar responsiva, né, e tem gente que fala também respeitosa. Isso é tratar o bebê como um indivíduo como um todo, né, aquela maneira de unificar o indivíduo. A gente não gosta quando vai no médico, por exemplo, e vai, sei lá, num gastro e ele só vai tratar a gente como um sistema digestório. Nós somos um indivíduo. E é muito bonito ver que essa consciência tem aumentado, né? Tá sendo difundida aí nas famílias o entendimento da importância dessa fase, né? Que é cheia de surpresas e descobertas, né? Isso tu falou uma coisa muito interessante, assim, né? Porque o que acontece, né? Informação a gente tem disponível, né? E hoje em dia na internet tem muitas, né? E tem Instagrams que tem muita informação e isso é muito importante. Mas eu sempre digo que não é suficiente, né? Para esse momento. Para esse momento a gente precisa desse olhar individualizado. Então, quando a gente lê ali que a introdução alimentar deve iniciar com 6 meses, talvez a minha expectativa diante disso já é que com 6 meses o meu bebê precisa estar comendo, né? Ele precisa já estar aceitando os alimentos, porque é a orientação, né? Iniciar com 6 meses. Então, eu acho que é importante a gente ter essa informação, mas a gente ter esse suporte, né, para olhar esse bebê de forma individual, assim, né? Os pediatras, a gente entende a parte de todos os profissionais, né? O pediatra, como na consulta ali dos 6 meses,
ele não tem só essa orientação para passar, né? Tem um monte de outras questões, de avaliações físicas, motoras. Então, acaba que às vezes fica muito superficial essa orientação da introdução alimentar, sim, né? E eu fico muito feliz, como tu, de ver o quanto as famílias já estão buscando mais essas orientações, né? Do não só daquele o que um bebê pode e o que um bebê não pode comer, mas principalmente com um olhar de, né, como que eu vou fazer esse processo acontecer, né? Quais são os pontos importantes de observar, né? Eu acho importante, assim, eu vejo uma mudança muito boa em relação à época que eu fiz as minhas introduções, né? Imagina, há 8 anos atrás, eu tive a minha primeira introdução alimentar e não tinha nada. Nem sabia que existia nutricionista para orientar. Uhum. Foi orientada pelo pediatra. Hoje eu olho assim, eu falo, gente do céu, tudo errado. Mas em contrapartida, eu percebia também que, pelo meu respeito, já pela minha criação, eu aceitava e introduzia coisas que eram naturais, que vinha de conhecimento empírico, assim mesmo, sabe? Uhum. Eu aprendi com a minha mãe, e ela contou que quando a gente era bebê, imagina, 40 anos atrás, ela dava a banana pra gente. E eu tenho foto dela dando banana pro meu sobrinho, que hoje tem 14, e eu dava para as minhas amigas, para as minhas filhas, ensinei minhas amigas, tipo, a criança tá coçando a gengiva, não era nem tá comendo, tá coçando a gengiva com a banana. E é bonito isso, né? Porque quando a gente vê hoje, por exemplo, você lê o livro da Tracy, ver a palestra dela, ver vocês que fazem um trabalho fantástico de transmissão de conhecimento, é um resgate daquilo tudo da natureza humana. Exatamente. O Dr. Carlos Gonzalez, né, ele fala isso, né, ele fala muito assim que antigamente não é que não existia a abordagem BLW, mas antigamente a abordagem BLW se chamava comer, ele diz. Né? Tipo, só foi dado um nome diferente. Justamente por isso, né? Porque era respeitado muito esses sinais dos bebês, né? Não se tinha tantas regras, né? Não era tanto assim encaixotado, né? Com tantos meses é isso, com tantos meses é aquilo. Né? Então era muito esse olhar individual, assim, né? E é muito interessante de pensar, né? Que talvez o que aconteceu nesse meio do caminho, né? Que fez a gente começar, né, a perder essa confiança, a perder essa segurança diante da alimentação dos bebês, né? O que a família talvez tem recebido de informações, né, e levado como uma orientação que seja, né, primordial, deixando de lado aquilo que talvez é o olhar, né, para o bebê, né? Aquele conhecimento que só a família tem, né? Não tem como um profissional, em 1 hora de consulta, conhecer um bebê. Quem conhece é a família, né? Eu acho que acaba sendo um processo mais dificultoso quando a gente faz pela primeira vez, né? Mãe de primeira viagem. Você já tem 2, eu com 3. A gente consegue ver que tem que ser individual mesmo, né? É o bebê que vai comandar aquilo, né? E em relação agora, fazendo um link com a minha especialidade, questão de bagunça também, né? Às vezes fala, mas meu bebê faz tanta bagunça, eu vi que o bebê de fulana não faz, come bonitinho, mas é individual. Eu tenho uma que tinha nojo de pegar na comida, a outra que esfregava o prato. Eu só comia depois de ter sentido o alimento de todas as formas. É isso aí.
É por isso que, sabe, quando falam, Dani, assim, ó, ai, qual método que tu indica, né? A gente nem fala mais método, né? Qual abordagem que tu orienta, né? Eu sempre acho que quem decide isso acaba sendo o bebê na história, né? Não, ok a família ter preferência por tentar estimular mais uma forma de apresentação ou outra, né? Dependendo da realidade daquele bebê, com quem fica. Mas quem acaba escolhendo mesmo é o bebê. E se a gente tá seguro de ambas as formas, né? A gente deixa o bebê conduzir. Que é isso que eu acho que é uma alimentação responsiva, né? Seja o bebê receber de colher, ou seja o bebê receber em pedaços, ele tem que estar no comando, né? E o bebê, na maioria das vezes, ele come por curiosidade. E a curiosidade envolve os 5 sentidos daquele bebê, né? Então não adianta a gente ficar pensando que o bebê só vai sentir o alimento com a língua, com a boca. Não! Ele vai querer sentir de todas as formas. Na maioria das vezes, ele vai querer pegar com a mão primeiro. É uma forma quase que instintiva, né? Se eu peguei e aquele alimento não me queimou na mão, eu posso botar na boca, né? É uma forma quase que tipo de um passo a passo até o bebê se sentir seguro para comer, né? Então, essa bagunça que a gente olha, né, com um olhar de não tá comendo nada, só tá fazendo bagunça. Na verdade, ele tá aprendendo a comer, né? E o aprender a comer envolve esses sentidos todos, assim, não é só o paladar, né? É que eu acho que por causa daquela observação de antigamente, a gente perdeu, né? Como você falou, a gente não sabe em que momento foi perdido isso. A gente só acabou conectando a introdução alimentar com encher a barriga, né? Até que eu já ouvi orientação de tipo, deixa, não dá de mamar, senão não vai ficar com fome, não vai comer. E na realidade, a gente está desenvolvendo tudo ali, né? Visão, olfato, tato. É um evento tão complexo para um bebê que não vai ser, fiz 6 meses hoje, amanhã eu vou estar comendo todas as 5 cores do prato, né? É isso aí. Mas tu sabe, Dani, que tu falou que a gente não sabe bem aonde é que se perdeu. Se a gente vai estudar um pouquinho assim a história da alimentação complementar, na verdade a gente pode entender o porquê que se perdeu um pouco isso, né? Se a gente, né, for pensar na nossa época de introdução alimentar, né, era comum os bebês começarem a comer com 3 meses, né? As minhas começaram com 4. E mais para trás era mais cedo ainda. Mais cedo ainda. Porque o que acontece? Assim, começava com o suquinho, né? Depois vinha com a papinha, né? E era tudo muito batido, tudo muito liquidificado. Porque um bebê de 3, 4 meses, ele não tá pronto para comer. No sentido geral, né? Em todas as suas modalidades do corpo, ele não tá pronto. E aí é arriscado a gente dar pedaços, é arriscado a gente dar na mão desse bebê. E aí, qual era a orientação? Então, era bater, era liquidificar, era peneirar. Acontece que muitos profissionais e muitas famílias carregam essa orientação para um bebê que já está com 6, 7 meses. Que aí é outra configuração, né? Então, lá alguns anos atrás, onde a orientação era iniciar a introdução alimentar com 3 meses, era justificável o porquê liquidificar, o porquê bater, né? Agora, já não mais, com um bebê de 6 meses, que já senta sozinho, que já manipula, né, os objetos, que já leva para a boca, que já tem curiosidade. Um bebê de 3, 4 meses, às vezes nem sabe o que está acontecendo. Né? Tu bota a comida na boca do bebê, ele só engole. Ele nem vê o que isso tá se ele não põe pra fora, né? E a gente acha que ele não gostou. Ele não sabe deglutir, né? A gente tem um reflexo.
é um reflexo natural que a gente tem, que é o de protrusão de língua, que é esse que os bebês fazem de botar a língua para fora, né? E isso some perto dos 6, 7 meses. E aí, se a gente for pensar, né, na natureza, que é sinal mais bonito do corpo falando e mais claro, não quero colocar nada de sólido no meu corpo ainda. Verdade. Né? É uma Verdade. coisa, se a gente for ver, né, talvez lá na época das nossas avós, né, das nossas tataravós, nem se cogitava a hipótese de dar uma comida para um bebê que tá botando para fora. Porque era um bebê que estava mostrando que não estava pronto para comer, né? Só que, claro, né, a orientação foi mudando, foi se dando cada vez mais cedo, né? Foi se desrespeitando, talvez, esse processo natural, assim, do bebê. Olha eu aqui saindo do tema, né? Mas ainda no tema. Eu acho que essa coisa da gente ter se perdido tem muito a ver com o desenvolvimento econômico, né? Eu acho que ainda hoje, uma das barreiras, e eu vejo que na na introdução alimentar da Catarina, foi decisivo até eu voltar a trabalhar. Eu tirava leite, deixava congelado, mas eu tinha na minha cabeça que era melhor ela começar a se alimentar do que ela tomar fórmula. Sabe? Então eu acho que se a gente começar a olhar também, tem tudo isso, né? Da mulher para o mercado de trabalho. Antigamente a mulher ficava mais em casa com os filhos, a amamentação era mais estimulada, eu acredito, né? Porque a fórmula, se a gente for pensar, é uma coisa recente, né? Não é uma coisa antiga, assim. Então, lá na Revolução Industrial, quando a mulher começou a trabalhar, né? E aí, imagina, se hoje a licença maternidade é 4 meses, na época não existia licença maternidade, né? A mulher voltava a trabalhar uma semana depois, né? Porque senão ia ser demitida. E aí não existiam as fórmulas. E quando existiam, era um preço muito inacessível, né? E aí entrou então a questão do leite de vaca, só que o leite de vaca ele não é completo, aí as crianças começaram a ficar com deficiência. Se ficou com deficiência, tem que entrar alimentação, né? Então acaba que foi uma coisa juntando com a outra. O que eu acho, sabe, mais assim, a se questionar é que lá naquela época, com as informações que se tinha, ok, não vamos questionar isso, né? Porque naquela época era outra realidade. Agora, em 2020, né, onde se tem estudos científicos comprovando que introdução precoce aumenta risco de obesidade, que introdução precoce aumenta risco de alergia, né, aumenta risco de engasgo, não se justifica mais iniciar a introdução alimentar antes. Né? Então, eu acho que é isso que é interessante de a gente expor, assim, né? Hoje em dia tem que se ter a orientação atual, né? Ou se oferecer no tempo certo, né? Você falou um pouco atrás, e eu acho importante para quem tá assistindo e está começando a estudar sobre introdução, ou ainda tem dúvida, pode ser uma avó aí no meio do caminho que está confusa, porque na época dela era diferente e tal. Você falou esses marcos que mostram que o bebê está pronto, né? Seriam eles. Vamos lá. Ah, tá. Isso. E lembrando, né, que nem todos acontecem numa vez só, né? Então a gente vai falar alguns sinais de prontidão que a gente traz, mas o maior sinal de prontidão, né, além de todos esses que a gente vai falar, é o bebê que ataca a comida, né? Aquele bebê que quando tu vê, veio pro teu prato um bom pedaço do que tu estava comendo. Esse é o bebê pronto para comer, né? De verdade, assim. Mas o que seriam, assim, sinais que a gente consegue observar, né? Então, o bebê, ele começa desde que ele nasce a se preparar para comer.
né? Então, ele vai começar a se preparar motor, né? A condução motora dele vai começar a ficar mais desenvolvida, né? Então, lá no início, um bebê de 3 meses, ele pega objetos, ele pega o mordedorzinho, mas ele não leva direto para a boca. Então, ele pega aquele objeto, se bate, né? É uma época que o bebê se arranha, porque ele ainda não tem uma coordenação mão-boca, né? Isso ele vai desenvolvendo e perto dos 6 meses, ele tem isso muito esclarecido para ele. Então, ele pega e pá, leva na boca. Isso é um sinal de prontidão. É um treino para pegar o alimento e levar na boca também, né? A gente tem o sinal de prontidão que é o mais trabalhado e o mais falado, né? Que é a questão do sentar sozinho e sem apoio, né? E isso é muito legal de ver o quanto diferencia de bebê para bebê. Então, tem bebês que com 5 meses e meio já estão sentados com os bracinhos soltos, sem apoio, né? Quer dizer que ele está pronto para comer? Na minha opinião, é que a gente deve esperar mesmo assim uns 6 meses, né? Então, são 6 meses mais sinais de prontidão, mesmo que o sentar apareça antes, né? E interessante de pensar no sentar, porque se a gente tem um bebê que ainda está tentando esse equilíbrio e não cair para os lados, ele está focado nisso, né? Então, se eu boto meu bebê sentado e ele começa a cair para os lados, a cabecinha dele, o corpo dele vai estar focado nesse aprendizado. E aí, se eu ofereço nesse momento um alimento para um bebê que não está ainda sentado, 100% sem apoio, ele vai né, vai se perder ali na jogada, porque ele não sabe se ele se equilibra ou se ele pega o alimento, se ele leva para a boca, ele ainda não sabe, né, muito bem o que fazer com aquilo tudo. Então, sentar sem apoio, levar objetos na boca, né? É nítido que os bebês começam a nos imitar. Então, se a gente antes pegava uma banana, comia na frente do bebê, e o bebê não estava nem aí, chega um momento que parece que ele desperta. Então, a gente pega uma banana para descascar, ele olha pra gente e começa né? Ele tá querendo, ele tá começando a se preparar, né? Então, não é um sinal desse só, né? São todos juntos, sendo aos poucos, evoluindo aos poucos, né? Que vai mostrar um bebê pronto para comer, né? E às vezes eu só para finalizar assim, né? Às vezes eu atendo famílias assim que me dizem: "Ai, mas o meu bebê já tá pronto para comer". E eu botei o alimento na frente dele e ele nem bola, e ele nem pegou, e ele nem botou na boca. Então ele não tá pronto para comer. Então não tá pronto, né? E aí, se a família é muito, né, tem uma ansiedade, uma expectativa, ou a realidade dela necessita que se inicie a introdução alimentar naquele momento, a gente tem que lembrar que, às vezes, eu oferecer para esse bebê de colher uma papinha que seja, mas com muito respeito, com muita observação, deixando ele manipular, ele brincar, também pode ser uma opção. Né? Então, eu acho que por isso que tem que olhar bebê para bebê, né? É difícil, assim, de colocar todo mundo no mesmo balaio. Individual, né? Aquela hora que eu ia tentar falar, é que pode me chamar de G. Tem uma pergunta aqui falando que se ainda não tá sentando, o bebê tem 6 meses e não tá sentando ainda, então aguarda ele sentar. Sim, se a gente for observar os sinais de prontidão, tá? A gente pode dar esse tempo, né? Por quê? Porque às vezes é uma semana que vai fazer essa diferença, né? Às vezes o bebê não senta hoje e daqui 3 dias ele tá sentando, tá? Então isso é uma coisa a se observar. A orientação é 6 meses mais sinais de prontidão, né? Então, assim, não é uma coisa isolada da outra.
Agora, eu já vi bebê que tá com 7 meses e ainda não tá sentando 100% sem apoio, né? E aí, por uma... Não, às vezes a família se tá de boas, o bebê tá sendo aleitado, peso ótimo, e a família tá bem, pode esperar sentar, não tem problema nenhum. Agora, ai, a família tá angustiada, né? Tá todo mundo pressionando, o pediatra pressionando, todo mundo já ali, ai, tem que comer, tem que comer. O que é a minha orientação profissional? Proporciona o contato com o alimento para aquele bebê e vê qual vai ser a reação dele. Proporciona para que mesmo que ele não sente sozinho e sem apoio, para que ele fique bem confortável na hora de comer. Então coloca uma almofadinha, coloca um rolinho de coberta do lado, para que ele fique sentado. Porque um bebê assim não vai comer caindo, mesmo, né? Então, proporcionar isso pro bebê, né? Então não tem uma resposta, né? Tipo, sim ou não, né? Tem que ver todo o contexto junto, assim, né? Noemi, parabéns. Então, sua bebê vai começar dia 18. Então, parabéns. Ah, isso é muito legal, né? É uma fase, assim, que é gratificante para todo mundo que acompanha, né? Tem que ser muito prazeroso para todo mundo, né? Eu não esqueço quando eu saí do pediatra e orientada a começar a introdução alimentar. E eu falava, não, eu preciso comprar o pratinho, a tigelinha, a colherzinha. Aí eu ficava vendo, ai, mas tem que ser colher de silicone, colher de metal, o que é melhor? E engraçado que como mudou em um ano, né, praticamente, porque daí das gêmeas eu falava, não, é melhor mesmo deixar comer desde o começo, sozinho, tá? Foi aquela coisa da experimentação. O primeiro filho foi a cobaia. E daí vai evoluindo. Eu acho que se eu tivesse um filho agora, ia ser DLW raiz, assim. Mas é isso que é legal, né? Porque o que acontece, assim, a gente acaba pegando confiança nesses bebês, né? A gente começa a ver na experiência o quanto eles são seguros no comer, né? O quanto a gente talvez não precisa interferir tanto nessa alimentação. Que o nosso papel é essa responsabilidade de proporcionar o contato com os alimentos. Esse é o grande papel, né? E aí eu acho que entra, né, Dani, nosso assunto da live, né? Que, né, o por que a gente precisa ver a bagunça, né, como um aprendizado também, né? Porque se a gente, adulto, imaginar, né? Eu sempre faço essa brincadeira assim nos workshops, né? Tipo, tá, imagina tu, adulto, pegando um ovo cozido e esmagando na tua mão. Agora, tu, adulto, imagina pegando um brócolis e esmagando na tua mão. Provavelmente vocês conseguiram ter uma ideia, mais ou menos, de qual a sensação que vocês teriam entre os dedos esmagando esses dois alimentos diferentes. O bebê, ele não vai ter esse aprendizado se ele não tiver a experiência. Não adianta a gente querer falar. Ele precisa experienciar, ele precisa sentir isso, né? Literalmente sentir na pele a sensação de cada alimento, né? E para ele, isso é um aprendizado. Então, se o dia o brócolis estava mais cozido e no outro dia o brócolis estava mais al dente e no outro dia o brócolis eu cozinhei demais e ele se desmanchou muito, tudo isso é aprendizado para o bebê. Né? Porque as mães se preocupam muito com essa regra, assim, de quanto tempo eu cozinho cada alimento, qual o corte ideal. Mas, na verdade, tudo é experiência para o bebê, né? E o bebê,
ele precisa ter esse contato com o alimento. E é injusto a gente exigir daquele bebezinho que ele não faça bagunça, né? Porque vai ter bagunça, né? Mas uma bagunça que a gente pode tentar ao máximo fazendo um ambiente controlado, né? E aí controlar e também olhar de outra forma, né? Uhum. Como a bagunça é tal, não, tá aprendendo. E muitas vezes gera aquela angústia do desperdício do alimento, né? Mas eu penso assim, o bebê, a gente não vai oferecer uma bandeja gigante, é um pedacinho, né? Tal. E o alimento, querendo ou não, ele tá cumprindo um papel. Uhum. Ele não tá sendo ingerido, mas ele tá tendo um papel importante de estímulos e aprendizado, né? Com certeza. Porque a gente olha o alimento assim só com o olhar do engolir, né? E é isso que não pode acontecer, né? Se o bebê pegou e só esmagou o alimento, né? Foi um desperdício. No olhar do engolir. Oi? Voltou. Entrou uma ligação. Então, na verdade, não é um papel só do ingerir, né? Mas é como tu falou, é um aprendizado alimentar, é um processo, né? E eu percebo, sabe, que quando a gente dá essa oportunidade de verdade para os bebês, quanto mais cedo a gente dá essa oportunidade, mais rápido eles aprendem, né? Mais rápido eles param de jogar alimento longe, mais rápido eles entendem, né, como que é a dinâmica da alimentação, né? E isso que é interessante porque o bebê tá ali para aprender o que a gente estiver oportunizando, né? Então, quanto mais oportunidade, mais rápido vai ser o aprendizado. Esse ponto que você tocou é interessante, porque às vezes a gente fala, o bebê é pequenininho, vai fazer aquela bagunça, aí quando tiver 1 ano e meio, por aí eu deixo. Gente, a gente só está postergando a bagunça, né? Só está postergando, e postergando o aprendizado daí, né? Porque se ele começar a fazer a bagunça com 1 ano e meio, é o que você falou, ele vai demorar mais para adquirir a habilidade de não fazer mais tanta bagunça. Já com 6 meses, ele vai chegar nessa idade já bem, né? Apesar que eu falo que nunca para a bagunça. Até hoje eu tenho vontade de ter uma galinha para comer embaixo da minha mesa. Verdade. Vamos tirar as expectativas do jogo, né? Exato, mas é isso que a gente tem que continuar olhando, né? Esses dias eu até postei que, acho que não eu coloquei só nos stories, que o meu filho me veio assim na minha direção com a boca cheia para cuspir, né? E para botar para fora o que ele tinha colocado na boca. E muitas pessoas olham isso como que horror, né? Tipo, não pode cuspir, tem que engolir, é falta de educação, é não sei o quê. E eu olho com um olhar de, poxa vida, é respeitar. Se ele botou na boca e não gostou, não quis, achou que era uma cenoura que ele achava que era uma cenoura crua e era cozida, ou o contrário, uma coisa assim. Eu tenho que dar essa oportunidade para ele também entender, né, o respeito que a gente tem com o nosso próprio corpo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, né? Então, quando a criança faz bagunça, né, é o respeito que eu tô tendo com aquela criança das habilidades que ela tem para a idade que ela tem, né? Até hoje, como tu falou, né? Até hoje cai comida no chão, né? Às vezes acaba que eles querem pegar com as mãos, né? E eu não vejo problema nenhum nisso, né? Eu acho que é uma questão de aprendizado. Tu falou uma coisa e eu lembrei de comentar que hoje a gente lê muito e a gente vê muito as orientações da janela de oportunidade em relação às alergias, né? Então, tem que oferecer ovo,
desde o início, tem que oferecer peixe desde o início, né? Já tem alguns estudos que mostram que tem que apresentar o amendoim, né? Numa forma segura, que não vai ser inteiro, mas tem que apresentar para aquele bebê desde o início. Só que pouco se fala da janela de oportunidade de aprendizagem, né? E essa janela de aprendizagem, ela também acontece ali a partir dos 6 meses, né? Então, como tu falou, às vezes um bebê que não tem essa oportunidade com 6 meses de botar a mão na comida, de experienciar, de vivenciar isso, lá com 1 ano e meio, ele não tem mais interesse na comida. Daí tu tem que alimentar ele, né? Tu não estimulou essa aprendizagem do comer, do auto se alimentar, né? Então, às vezes é que nem tu disse, é trabalho redobrado, né? E depois, uma criança, quando acontece isso, ela se torna mais seletiva, mais restritiva, com mais dificuldades. A criança que não teve a oportunidade ou é uma observação grosseira, assim? Tem alguns estudos que fazem essa relação, tá? Mas não é algo que a gente pode garantir, né? Então, se o bebê tiver a abordagem BLW, ele não vai ser seletivo, né? Não tem como a gente fazer essa relação, né? Mas diminui a chance, e aí é só a gente pensar o porquê disso, né? Porque o que acontece? No momento que tu, né? Vamos pensar assim, né? Eu gosto sempre de relacionar com a gente adulto, né? Então, pensa no nosso prato. Quando tu vai lá em um buffet, num restaurante que a gente não tá mais indo, né? Mas tudo bem. A gente vai lá, monta o prato, né? A gente coloca as coisas que a gente gosta de comer. E quando a gente senta na mesa, a gente olha pro nosso prato e a gente, inconscientemente, a gente pega aquilo que a gente tá com mais vontade de comer. Começar a comer. Então, tem gente que vai lá e começa pela salada, tem gente que vai lá e começa pela carne, tem alguém que vai lá e começa pela batata. Quem faz essa escolha é a pessoa que tá ali, né? Comendo. No bebê, quando a gente proporciona isso para ele vem carregando esse aprendizado, né? De que eu escolho o que eu vou comer, eu escolho quanto eu vou comer, eu que vou escolher se vou comer ou não, se tô a fim de comer isso hoje ou não. Eu tenho a oportunidade de pegar, amassar, explorar e jogar para fora e não comer. Então ele vai nesse processo de aprendizagem que lá na frente ele se torna menos seletivo. Isso faz com que ele se torne menos seletivo. Agora, se uma criança lá no início não tem essa oportunidade, eu acho que agora eu vou botar uma colher de arroz e feijão. E aí oferece pro bebê. Agora eu vou dar uma carne. Agora eu vou dar uma salada. Agora eu vou... Quem tá escolhendo é o adulto que tá ali. Né? E aí, quando ele descobre lá com 1 ano e meio, 2 anos, que é quando os pais querem que eles comam sozinhos, que ele pode escolher o que ele quer comer, ele só vai comer aquilo que ele mais gosta. Entendeu? Porque agora ele tá no comando, né? Então, lá com 2 aninhos, eles dão um passo para trás, digamos assim. Né? E se isso acontece desde o início, dificilmente lá na frente vai acontecer. Não sei se ficou meio confuso, assim, né? Mas, não, tipo, porque entendi. É muito interessante de a gente pensar o porquê que eles se tornam menos seletivos, né? O porquê que dá essa autonomia no início faz com que eles se alimentem melhor lá na frente, né? E aí eu acho que é muito por isso, porque o bebê tem essa necessidade de autonomia. Se não for com 6 meses, vai ser com 2 anos. E daí vai ser mais difícil, né? Mas aí eu acho que entra 2 fatos que são fatores de angústia para as famílias, né? Como você falou, o bebê vai querer comer, né? Como nós, a gente vai querer comer aquilo que mais gosta primeiro e a quantidade que quer, se quer comer ou não quer.
Nós adultos, hoje eu não tô afim, ninguém vai vir na sua boca e falar, você tem que comer. Parabéns, né? Você comeu tudo. Mas a criança gera essa angústia e daí vem todas aquelas manobras para fazer a criança comer e esconder os alimentos para que ela tenha todos os grupos alimentares no prato e tal. Então, como acalmar o coração dessa família e falar, se o bebê você apresentou todos os alimentos, ele só comeu a carne, por exemplo, é porque o corpo dele está necessitando daquilo, né? Porque muito eu vejo falar dessa inteligência do corpo que direciona para o nutriente mais necessário, né? Como acalmar o coração? Porque tem uma angústia muito grande, né? Culturalmente, a ideia de que tem que comer tudo, né? Tem que comer todos os grupos, né? Todas as cores, né? Eu acho que a gente pode pensar de duas formas, tá? A primeira, que eu acho que é assim, a mais interessante quando a gente pensa, né, a respeito, é em relação ao controle de fome e saciedade que os bebês têm, né? Então, vamos imaginar aí um bebê com 6 meses que foi em aleitamento materno exclusivo, né? Vamos pensar no padrão ouro aí que a gente tem, né? É um bebê que sempre soube o quanto comer, o quanto ingerir. Ele sempre teve essa capacidade de determinar o quanto comer, né? O quanto mamar. Porque a gente não tem como ter o controle do leite materno, né? A gente não tem, a gente nunca vai saber quanto um bebê mama diretamente no seio, né? E a gente confia naquele bebê, né? A gente sabe que aquele bebê está se desenvolvendo bem, que ele está sendo amamentado em livre demanda, que ele tem acesso ao leite e que ele sabe o quanto mamar. Quando ele faz 6 meses, a gente precisa continuar confiando nisso. De que se ele tem acesso aos alimentos, ele vai saber conduzir esse processo, sabendo o quanto comer naquele momento. Só que aí, a segunda coisa que junta com essa é em relação ao que faz um bebê comer inicialmente. Não é a fome, é a curiosidade. Né? Então, esse bebê ele vai estar explorando o alimento, conhecendo o alimento, fazendo bagunça com o alimento, até que ele comece a entender que aquilo também sacia, que aquilo também mata a fome, que ele pode começar a mamar menos. Então, essa troca vai acontecendo lentamente. E aí, quando a gente entende isso, a gente se desapega um pouco da ideia da quantidade. Porque se eu não sei o quanto ele mama, por que eu preciso saber o quanto ele come? Né? Por que eu tenho que ter esse controle de quanto ele come, né? Então, acho que tem que ser por aí, assim. E até 1 ano, nutricionalmente falando, o leite é o principal, né? Então, isso também alivia a família, né? Que quando a gente diz que nutricionalmente falando tá garantido, né? Também tira um peso. E outra coisa que eu sempre falo, assim, a bagunça, toda aquela sujeira, aquela bagunça é o aprendizado, mas também pode ser um sinal de saciedade, né? Porque o bebê começa a brincar. Você consegue perceber a diferença, né? De quando é aquela bagunça, aquele apertar a massa para conhecer, para levar a boca, e aquela bagunça do tipo, cansei, eu tô brincando agora. Eu brincava que aqui em casa os guris ligavam o limpador de para-brisa, né? Porque começava a fazer assim na bandeja e jogar pra tudo quanto é lado a comida, né? Eu acho que cada mãe acaba percebendo, conhece seu filho e consegue sentir esse feeling, né? De
já tô bem, já comeu o suficiente ou não. Ó, surgiu uma perguntinha aqui. Os bebês que iniciam, que começam a ir mais tarde, se corrige o prazo de 12 meses? Tá, em relação ao leite materno, eu acho, né? Ah, tá. É porque com 1 ano a gente pode, talvez, né, seja um pouco isso, assim, com 1 ano a gente consegue modificar algumas coisas no cardápio do bebê, né? Então começa a introdução do sal, né? A gente pode introduzir os derivados lácteos, né? Além do leite materno, além do leite modificado que eles tomam. Se é em relação a isso que ela pergunta, não precisa corrigir, tá? A não ser que seja um bebê prematuro, né? Aí sim, porque aí no bebê prematuro a gente vai fazer a idade corrigida, né? Então, um bebê Tá, que tá lá com 6 meses, ele pode estar em idade corrigida de 4, né? E aí a gente vai manter isso até os 2 anos, essa idade corrigida, entendi. tá? Mas se é por sinais de prontidão, né? Digamos, o bebê só sentou com 7, 8 meses. E aí eu iniciei a introdução alimentar. Com 1 ano a gente pode evoluir a alimentação Já, como normal, tá? Não sei se é tá. isso a pergunta, né? De repente ela Eu pode acho até que sim. colocar ali, mas. Fabiola, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Logo, logo a gente já vai ter que parar. Vamos só terminar, então, aqui com a Dola Lenz. Ele nasceu antes do tempo e não teve os sinais de prontidão, e só com Ah, 7 tá. Meses e meses e meio. meio. Daí se ele nasceu com prematuro, daí se usa assim a idade corrigida, tá? E é interessante que nos bebês prematuros a gente tem que olhar bebê por bebê, né? Então, pode ter algumas questões mais, assim, mais especiais no bebê prematuro, que a gente tem que ter um olhar mais, né, mais amplo, assim, né? Então, Uhum. vale fazer Aí, isso. falando em prematuridade, me dá aquela angústia, porque, como eu falei, né, 7 anos, 6 anos atrás era diferente. E as meninas iniciaram com 4 meses, só que elas nasceram de quanto que é? 7 meses? Não, Ah, olha só. 8 meses, eu 32, acho, não trinta e lembro. quatro semanas, de repente. Nasceram com 34. É. E, Daí se a gente então for foi um pensar, absurdo, né? na idade corrigida daria 3 meses, né? 3 meses e algumas É, semaninhas, né? É isso aí. Mas é que eu acho que a gente também não tem que olhar com, né? Era diferente, era muito, né? aquilo, né? Evoluiu Era muito. aquilo. E como eu vejo, elas tiveram uma boa introdução alimentar, né? Uhum, Tem uma relação legal com a comida e sem excessos, mas também sem restrições. uhum. Fabiola, a gente tem que marcar assim esse papo toda semana, porque a gente conversa pra caramba, né? Tem coisa boa. E gostei aí da interação, das perguntas. Eu acho que a gente também conseguiu falar coisas que a gente não tinha falado antes, coisas tão Uhum. enriquecedoras, né? Eu vou deixar salvo para quem quiser revisitar essas coisas. Fica aqui aberto o meu convite para você sempre voltar. Ah, pode. Eu brinquei, né, no agosto agora, a gente teve um monte de live, um monte de participações, e cada participação que eu fazia, eu dizia, eu não pago imposto para falar disso, né? Porque eu acho que Uhum, quanto mais famílias tiverem esse olhar para introdução alimentar, né? E eu sempre falo, né? Quem me conhece e quem for lá no meu Instagram, no site, vai ver que eu falo muito, né? Que a gente tem que olhar com um olhar de apresentação alimentar, né? uhum, Justamente para que a gente tenha uma tranquilidade no oferecer, não focar só na quantidade, só no raspar o prato,
né? Às vezes é muito mais importante que seja uma refeição prazerosa, tranquila, feliz para todo mundo, e que aquele bebê só explore a comida, só brinque com a comida, né? Só faça bagunça com aquela comida, do que, ao contrário, né? Uma refeição cheia de pressão, cheia de um forçar que não somente aquele forçar de enfiar comida, mas um forçar psicológico, uma ansiedade da Chantagem, mãe né? de ver aquela criança comer. Talvez ela até vá comer, mas eu acho que não compensa. Eu acho que o grande papel da apresentação alimentar, né, é uma formação de um hábito, é uma relação com a comida para a vida toda, né? Então tem que ser feliz para todo mundo. Se alguém tá chorando no meio do caminho aí por causa da introdução alimentar, procure ajuda, porque não pode ser assim, né? Tem que ser prazeroso esse momento. E vocês, nutricionistas, são fundamentais para isso. Eu acho que o trabalho que vocês têm feito de conscientização, de esclarecimento, tem sido grande responsável para a mudança de comportamento e de visão, tanto das famílias quanto de profissionais, né? Que a gente vê que os pediatras também estão cada vez mais adeptos, cada vez mais conscientes de toda essa importância. Fabiola, obrigada. Vamos ver se a gente não demora aí 5 meses de novo, né? Vamos marcar, mês que vem a gente faz mais uma, né? Fazer Verdade. uma mensal. Então, um beijo grande para você. Obrigada, beijo Elda. a todo mundo que acompanhou e a gente se vê em breve. Então tá, beijinho. Até Tchau, mais. beijo. Até. Deixa eu ver como que sai. Tchau.